As companhias aéreas estão silenciosamente reescrevendo o manual. E se você tem 65 anos ou mais, a maior mudança no seu poder de viagem está acontecendo agora, rumo ao final de 2025 e 2026. O detalhe? Esses novos padrões de aeroportos e companhias aéreas foram projetados para proteger viajantes sêniores. Mas quase ninguém foi informado sobre o que realmente mudou. Porque toda vez que uma regra é atualizada, há lucro escondido por trás dela. Quanto menos você sabe, mais fácil é para as companhias cobrar por conforto ao qual você já tem direito, ou negar ajuda que deveria ser automática. Mas uma vez que você entende essas 12 novas regras, aquelas que as companhias prefeririam que você nunca descobrisse, todo o sistema aeroportuário muda. A segurança fica mais tranquila, o embarque fica mais silencioso, os assentos melhoram, a assistência à mobilidade finalmente se torna consistente. E você começa a viajar com um nível de confiança que a maioria dos senhores nem imagina que já conquistou. Então hoje, estou revelando o manual secreto dos aeroportos para o final de 2025 e todo 2026. E mostrando como algumas frases simples podem desbloquear benefícios reais no momento em que você chega ao aeroporto. Vamos começar. Regra número 1. A nova regra de isenção médica da TSA 2025-2026. Para muitos senhores, a fila de segurança parece a parte mais difícil de voar. Correr entre bandejas, desembalar itens médicos e explicar detalhes de saúde em público. Mas, entrando no final de 2025 e durante todo 2026, a TSA expandiu silenciosamente sua política de isenção médica, dando aos viajantes com mais de 65 anos muito mais proteção do que a maioria dos agentes menciona. Se você carrega um aparelho CPAP, insulina, medicamentos cardíacos, nutrição líquida ou itens médicos semelhantes, não precisa mais removê-los da bagagem, nem uma única peça. Essa nova regra significa triagem mais rápida, menos esforço e mais privacidade. A verdade de bastidores é que muitos agentes da TSA ainda seguem hábitos antigos, porque seu treinamento não foi totalmente atualizado. Eles podem pedir para você desembalar itens que agora são totalmente isentos. Mas os sêniores estão automaticamente cobertos pela política atualizada de necessidades médicas. Tudo o que você precisa é da frase certa. Antes que seus itens cheguem à esteira, basta dizer: estou usando a isenção médica atualizada da TSA para itens de mobilidade e saúde. Se houver confusão, uma captura de tela impressa ou digital das diretrizes médicas da TSA resolve rapidamente. Sua frase-chave é simples: meus dispositivos médicos estão isentos sob a política médica TSA 2025. Use-a uma vez e todo o processo de triagem se torna mais fácil. Regra número 2. A prioridade de embarque que a maioria dos sêniores nunca reivindica. O embarque costuma ser a parte mais caótica de qualquer voo. Pessoas se amontoando no portão, compartimentos superiores se enchendo rapidamente e os sêniores se sentindo apressados para acompanhar. Mas, a partir do final de 2025 e seguindo em 2026, as regras de embarque foram ampliadas de uma forma que a maioria dos viajantes com mais de 65 anos nunca ouve falar. Se você tem qualquer limitação de mobilidade, mesmo artrite leve, joelho substituído, ou dificuldade para ficar em pé por longos períodos, agora você se qualifica para embarque assistido ou prioritário, mesmo que não tenha solicitado o serviço de cadeira de rodas. O benefício oculto é simples. Você embarca mais cedo,
encontra espaço no compartimento superior facilmente e se senta antes que a multidão avance. As companhias aéreas escondem essa opção em solicitações de serviço especial. Então, os agentes de portão raramente mencionam, a menos que você use a linguagem correta. Ao se aproximar do balcão, diga: gostaria de adicionar uma solicitação de serviço especial para embarque assistido. Isso adiciona uma nota discreta ao seu cartão de embarque, colocando você no grupo 1 ou grupo 2, sem status elite ou taxas adicionais. Se você usa bengala, andador ou rollator, mencioná-lo durante o check-in ajuda o sistema a sinalizá-lo automaticamente. Sua frase-chave é: pode adicionar a nota de embarque assistido à minha reserva? Um simples pedido que torna o embarque instantaneamente mais tranquilo e menos estressante. Regra número 3. Upgrade gratuito de assistência para acompanhante. Uma das maiores preocupações dos sêniores ao viajar é ser separado da pessoa que viaja com eles. Mas, ao longo do final de 2025 e em 2026, uma regra de acessibilidade reforçada garante que, se você receber assistência de mobilidade ou médica, seu acompanhante, seja cônjuge, parceiro ou filho adulto, tem direito a permanecer com você durante a passagem pela segurança e o embarque, mesmo que o grupo de embarque dele seja totalmente diferente. O benefício oculto é a tranquilidade. Em vez de navegar pelo aeroporto sozinho ou esperar nervosamente em cada ponto de verificação, ambos se deslocam juntos do check-in até a porta da aeronave. Essa proteção vem das atualizações do Air Carrier Access Act, que agora exige continuidade do acompanhante durante o processo de embarque. As companhias raramente divulgam isso, então você precisa ativar a regra por conta própria. No check-in, basta dizer: estamos viajando juntos e estou com assistência de mobilidade. Por favor, vincule nosso embarque para a continuidade do acompanhante. Mesmo que seu acompanhante tenha uma reserva separada, os agentes de portão podem unir suas zonas de embarque e, segundo as novas regras, devem acomodar quando relacionado à assistência de mobilidade ou baseada na idade. Sua frase-chave: pode vincular meu acompanhante sob a regra de assistência de mobilidade? Uma única frase garante que vocês permaneçam juntos durante toda a viagem. Regra 4. O segredo da coordenação de cadeira de rodas e carrinhos. Poucas coisas frustram mais os viajantes seniores do que solicitar uma cadeira de rodas no check-in, apenas para ficar esperando sozinho na segurança ou abandonado perto do portão. Isso acontece porque a maioria dos grandes aeroportos terceiriza os serviços de cadeira de rodas para empresas contratadas, que passam os passageiros de um funcionário para outro. Um sistema que cria longos intervalos e estresse desnecessário. Mas as atualizações de acessibilidade do final de 2025 e 2026 mudaram completamente o padrão. Agora, os aeroportos são obrigados a fornecer suporte contínuo de mobilidade, ou seja, uma vez que você solicita assistência, deve ser escoltado suavemente do check-in até seu assento na aeronave, sem ser deixado para trás em nenhum ponto de verificação. É uma das melhorias mais significativas para seniores, mas ainda mal comunicada. Para ativar esse benefício, seja direto. Diga ao representante da companhia aérea: pode coordenar o serviço contínuo de mobilidade do check-in até o embarque? Essa frase ativa um nível de serviço superior, projetado para evitar trocas de funcionários e manter um único acompanhante. Aqui está a vantagem interna. Se você reservar pelo menos 48 horas antes, pode solicitar uma escolta completa na cadeira, essencialmente um guia pessoal que permanece com você durante todo o trajeto, muito mais confiável que o serviço padrão de cadeira de rodas. Sua frase-chave: por favor, registre meu atendimento para assistência contínua, sem trocas de acompanhantes.
Use-a uma vez e sua experiência no aeroporto se torna muito mais suave e previsível. Regra número 5. Seu direito legal a trocas de assento por acessibilidade. As companhias aéreas cobram taxas extras por assentos no corredor, divisórias ou com mais espaço. Mas as regras de acessibilidade do DOT do final de 2025 e de 2026 dão aos sêniores muito mais poder do que as companhias aéreas admitem. Se você tem limitações de mobilidade, problemas de circulação, articulações ou utiliza dispositivos de assistência, pode solicitar um assento mais adequado sem pagar taxa de upgrade, mesmo que o assento normalmente custe mais. O benefício oculto é enorme. Um assento no corredor facilita levantar-se e se movimentar, e assentos nas divisórias oferecem mais espaço para necessidades de mobilidade. Esses não são upgrades premium para seniors. São acomodações de acessibilidade protegidas por regulamentação. Mas as companhias raramente os oferecem, a menos que você use a linguagem correta. Ao falar com o agente, diga: preciso de um assento de acessibilidade para mobilidade e conforto, conforme a política do DOT. Não é necessário apresentar documentação médica, apenas uma explicação calma. E se o agente hesitar, peça o Complaint Resolution Official, CRO. Toda companhia aérea deve ter um disponível, e ele tem autoridade para aprovar assentos de acessibilidade imediatamente. Sua frase-chave: estou solicitando um assento de acessibilidade sob a regulamentação do DOT. Pode verificar a disponibilidade? É um pedido respeitoso e firme, e funciona. Regra número 6. Direito de armazenamento e refrigeração de medicamentos. Muitos sêniores dependem de medicamentos sensíveis à temperatura, insulina, colírios, certos remédios cardíacos, e os compartimentos superiores podem aquecer muito mais do que a maioria dos viajantes imagina. Por isso, as atualizações da FAA do final de 2025 e de 2026 introduziram uma regra que as companhias aéreas raramente mencionam. Se você solicitar, a tripulação deve armazenar seus medicamentos sensíveis à temperatura no refrigerador da aeronave. Isso não é um favor ou ajuda extra. É uma exigência quando solicitada antes ou durante o embarque. O benefício oculto é a tranquilidade. Em vez de se preocupar com o superaquecimento do medicamento em sua bagagem, você tem armazenamento seguro e controlado, gerenciado pela tripulação. A maioria dos comissários conhece a regra, mas raramente a oferece espontaneamente, porque aumenta suas responsabilidades. Então ela só se ativa quando você se manifesta. Assim que embarcar, diga: tem um medicamento sensível à temperatura. Podem armazená-lo no refrigerador da tripulação? Medicamentos colocados em uma pequena bolsa rotulada são manuseados mais rapidamente e a devolução é mais fácil para a equipe. Sua frase-chave: este é um medicamento sensível à temperatura. FAA permite armazenamento na cabine. Um pedido simples e confiante que protege sua saúde durante todo o voo. Regra 7. A brecha de acesso às salas VIP para senhores. A maioria dos viajantes assume que lounges de aeroportos são apenas para passageiros elite ou bilhetes caros. Mas as atualizações de acessibilidade do final de 2025 e de 2026 mudaram isso discretamente. Senhores que utilizam assistência de mobilidade ou médica agora têm direito a acessar lounges de acessibilidade ou áreas de espera silenciosas. Espaços calmos e com estímulos reduzidos, projetados para quem precisa de suporte extra. Alguns aeroportos importantes, como Atlanta, Dallas e Heathrow, permitem até que passageiros com embarque assistido entrem em determinados lounges de companhias aéreas enquanto aguardam a equipe de mobilidade. O benefício oculto é enorme.
Em vez de ficar sentado em um terminal barulhento e lotado, você pode descansar, se hidratar e se preparar para o voo em um ambiente tranquilo, sem status, sem associação e sem taxas. Mas os aeroportos raramente divulgam essas salas. Então, a maioria dos senhores nem sabe que elas existem. Para ativar essa vantagem, pergunte simplesmente: onde fica o lounge de acessibilidade ou a área de espera silenciosa? Se você já estiver com o status de embarque assistido, a equipe geralmente o conduz direto para dentro. Sua frase-chave: estou com o embarque assistido, posso acessar o lounge silencioso ou de acessibilidade? Uma única pergunta transforma o caos do aeroporto em tranquilidade e está completamente dentro dos seus direitos. Regra número 8. A isenção da bolsa térmica médica. Uma regra que quase nenhum viajante sênior conhece. A partir do final de 2025 e seguindo até 2026, a TSA permite um item pessoal extra especificamente para necessidades médicas, incluindo pequenas bolsas térmicas isoladas para insulina, medicamentos sensíveis à temperatura, líquidos nutricionais ou outros itens essenciais de saúde. Essa bolsa médica extra não conta no limite de bagagem de mão. O benefício oculto é liberdade. Você mantém sua bagagem de mão e item pessoal normais mais a bolsa médica, sem taxas adicionais ou necessidade de reorganizar tudo. Mas, como muitos oficiais da TSA ainda seguem regras antigas, eles podem questionar um terceiro item se você não usar a frase correta. Se isso acontecer, diga calmamente: esta é minha bolsa de isenção médica segundo a permissão TSA de 2025. Mostrar uma captura de tela impressa ou digital da página atualizada de isenção médica encerra a conversa imediatamente. Sua frase-chave: esta bolsa médica é isenta. É para itens de saúde conforme a política TSA. Use-a uma vez e seus medicamentos essenciais viajam com você com segurança e sem complicações. Regra 9. As palavras mágicas para melhor atendimento no portão. A maioria dos viajantes senhores chega ao portão e diz: preciso de ajuda, esperando que alguém compreenda. Mas no final de 2025 e durante todo 2026, os sistemas das companhias aéreas respondem a linguagem específica, não a pedidos gerais. E é uma frase que muda imediatamente a forma como os agentes de portão te tratam. I have a special service request noted on my booking. Tenho um pedido de serviço especial registrado na minha reserva. Ao dizer isso, o sistema te identifica como passageiro SSR, o que significa que você se qualifica para embarque prioritário, suporte de mobilidade e assistência extra. O benefício oculto é que esse status te acompanha em todos os trechos da viagem, mas apenas se você ativá-lo usando a terminologia correta. Você pode até ligar para a companhia aérea antes da viagem e solicitar que adicionem SSR 665 Mobility Support à sua reserva. Uma vez registrado no sistema, os agentes do portão veem imediatamente em cada conexão. No aeroporto, sua frase-chave é: Can you confirm my SSR note for mobility and boarding assistance? Diga com confiança, e você será tratado com prioridade e atenção, exatamente como as regras prevêem. Regra número 10. Proteção da bagagem de mão para itens médicos e de conforto. As companhias aéreas frequentemente tentam despachar sua bagagem de mão quando os compartimentos superiores estão lotados, e muitos viajantes sêniores se sentem obrigados a entregar o que estão carregando. Mas até o final de 2025 e durante todo 2026, a FAA reforçou uma regra que te protege muito mais do que os agentes costumam admitir. Se sua bagagem contém dispositivos médicos ou itens de conforto, uma máquina CPAP, bengala, almofada médica ou itens similares,
não pode ser retirada de você sem sua permissão explícita. O benefício oculto é enorme. Seus dispositivos essenciais permanecem com você, protegidos contra danos, calor ou perda no compartimento de carga. Agentes de portão raramente mencionam essa regra, pois são treinados para liberar espaço rapidamente. Por isso, as palavras certas fazem toda a diferença. Se alguém tentar pegar seu item, diga calmamente: isso é um dispositivo médico. A política da FAA exige armazenamento na cabine. Adicionar uma etiqueta médica vermelha à sua bagagem ajuda também. Os agentes são treinados para respeitar esses itens. Sua frase-chave: preciso manter isso comigo por motivos de saúde. Está protegido pela política de bagagem de mão médica da FAA. Diga isso uma vez e a conversa termina. Seus itens de saúde permanecem em suas mãos, exatamente onde pertencem. Regra 11. Isenções ocultas de taxas por idade. As companhias aéreas faturam bilhões com taxas, mudanças de assento, cobrança por reservas por telefone, penalidades por alterações no mesmo dia. Mas a partir do final de 2025 e ao longo de 2026, muitas companhias dos Estados Unidos e da Europa adicionaram isenções silenciosas de taxas para passageiros com 65 anos ou mais. Estes não são descontos visíveis em sites, são exceções silenciosas que só se ativam quando você solicita. O benefício oculto é economia real. Você pode ter taxas de reservas por telefone removidas, taxas de reassentamento de assento canceladas e até certas penalidades de alteração no mesmo dia anuladas. Mas as companhias raramente aplicam isso automaticamente, especialmente se você reservou por um site de terceiros. Você precisa contatá-las diretamente. Ao falar com o agente, diga simplesmente: pode aplicar a isenção de taxa de serviço para idosos na minha reserva? A maioria verificará a sua idade e removerá as taxas elegíveis imediatamente. E aqui está o toque de insider. Algumas companhias podem credenciar de volta taxas que você já pagou assim que sua idade for confirmada. Sua frase-chave: entendo que há uma isenção de taxa para idosos. Poderia verificar se ela se aplica à minha tarifa? É educada, confiante e surpreendentemente eficaz. Regra número 12. A tática do Courtesy Override. As companhias aéreas operam com regras rígidas de software, mapas de assentos e ordens de embarque. Mas cada comissário e supervisor de portão possui um poder silencioso que os passageiros idosos raramente usam: o Courtesy Override. Ele permite que a equipe flexibilize certas regras em nome do bem-estar do passageiro, especialmente sob as expectativas de acessibilidade expandidas do final de 2025 e 2026. O benefício oculto é sutil, mas extremamente valioso. Um Courtesy Override pode te mover mais próximo do banheiro, trocar seu assento para o corredor ou te colocar em uma fileira com mais espaço, mesmo quando o sistema afirma que nada está disponível. Nada disso é garantido, mas quando solicitado de forma educada, funciona muito mais do que a maioria dos viajantes imagina. Um exemplo simples: se você estiver longe do banheiro, diga calmamente: ficaria mais confortável mais próximo do banheiro. Há alguma flexibilidade? Os comissários frequentemente revisitam seu pedido quando o embarque é concluído e assentos livres se tornam visíveis. O segredo não é pressionar, é o tom. Ser firme, mas respeitoso, sempre abre mais portas. Sua frase-chave é aquela linha que a tripulação reconhece instantaneamente: se houver alguma flexibilidade de cortesia, eu agradeceria. Ela sinaliza uma necessidade legítima de conforto, não um sentimento de privilégio,
e dá à equipe espaço para ajudá-lo de maneiras que o sistema normalmente não permite. As companhias aéreas lucram com a confusão e os idosos muitas vezes sentem o impacto. Quanto menos você sabe, mais fácil é para elas cobrarem por conforto ou deixarem de oferecer assistência que já deveria ser sua. Mas entrando no final de 2025 e ao longo de 2026, entender essas proteções atualizadas muda completamente a forma como você viaja. O conhecimento transforma aeroportos de estressantes em administráveis. Quando você conhece as isenções da TSA, os direitos de embarque prioritário, assentos acessíveis, proteção para acompanhantes, regras de armazenamento de medicamentos, suporte à mobilidade e isenções de taxas para idosos, tudo se torna mais tranquilo. Você embarca mais cedo, permanece confortável, mantém seus medicamentos seguros e se desloca pelo aeroporto com muito mais confiança. Isso não são favores especiais. São seus direitos. E quando os idosos usam as frases certas de forma clara e calma, as companhias aéreas devem cumprir políticas que raramente mencionam. Então, na sua próxima viagem, lembre-se, você não está pedindo tratamento especial. Está ativando proteções que já foram projetadas para você. Agora me conte, qual foi o upgrade ou benefício inesperado mais incrível que você já recebeu durante um voo? Talvez eu destaque sua história em um vídeo futuro.